Portanto, há esta dimensão, por um lado, interior da geometria, ou seja, a geometria sagrada, as proporções, os números estão dentro da estrutura da matéria, uma matéria que hoje em dia cada vez mais nós percebemos que a matéria é energia e é sobretudo mente ou informação, isto também é muito importante. Portanto, nós cada vez mais vamos concebendo que existe um campo unificado de consciência, um campo unificado de informação que passa por nós. Nós não estamos a ver aqui, mas pronto, aqui há uma espécie de, como se houvesse uma rede de internet que está aqui a funcionar e que está-nos a ligar a todos. Só que nós não temos consciência disso, mas estão aqui a passar imensa informação. E nós é que estamos muito só a ver por estes 5 sentidos. Faz-te conta que agora aqui nós fechamos todos os olhos e de repente alguns de nós podem ter a captar alguns pensamentos ou alguma informação que está a passar aqui. Faz-te conta que algum de nós tem um filho e pronto, vamos dizer que não é que está doente, mas que ganhou 1 euro milhões. Ele está a enviar essa notícia ou coisa. Nós estamos de olhos abertos, não notamos. Como? Eu já tenho sentido isso, mas é com doenças, eu com pessoas. Pessoas doentes? Pois. Já tenho sentido, eu sinto que as pessoas não estão bem e ligo e as pessoas estão doentes. Exato, pronto. Isso é um sinal, de facto, nós estamos num campo unificado de informação, circula tudo e, portanto, nós temos que compreender isso e saber não estarmos tão fechados só neste cérebro e nestes 5 sentidos. Nós temos que estar mais atentos aos sonhos, temos que estar mais atentos às intuições. Tem muitos sonhos também, pois, maus, pois. Tem que trabalhar para descobrir porque é que são os maus. Ou tem que fazer meditação ou tem que ir a uma psicóloga. Eu conheço 1 ou 2 psicólogas boas que muitas vezes podem trazer-nos coisas que estão... impressões que nós às vezes até apanhamos inconscientemente, não é? Uma pessoa em criança. E não vou falar em outras vidas. Ainda que hoje em dia também já não há dúvidas que há possibilidades de haver outras vidas. Não digo que haja para toda a gente. Eu próprio não sei sobre mim. Mas que há casos de pessoas, já há muita gente, crianças, que têm sido estudadas cientificamente, que conseguem dizer uma série de coisas. Olha, eu não fui, tu não eras o meu pai morava naquele sítio, e os cientistas vão lá, e já há muitos casos agora, publicados em livros, de confirmações de que houve vidas anteriores. Pronto, agora não digo que haja para toda a gente, não tem que haver para toda a gente. Mas a gente veio a uma terra, vai assim, eu, por exemplo, aconteceu-me, fui a Roma, não é? Sim. Nunca tinha lá ido. E quando disseram, tem que ir temos que ir ver o Coliseu, mas estavam longe, não é? Eu disse, vamos por esta rua, voltámos à direita e o Coliseu logo em frente. Diz assim o guia, como é que sabe se nunca cá veio? Eu disse, eu lembro-me disto tudo que aqui estou a ver, eu lembro-me. Agora, julgo que é a minha consciência, ou então eu vivi um tempo anterior. Pois, não sabemos. A minha consciência. Sim. Exato, pronto. Aí é a tal questão difícil de sabermos. Na cabeça. É interessante. Mas depois sentiu, enquanto ia a alguns sítios, sentia um bocado... Um bocado que aquilo que eu conhecia. Que eu conhecia aquilo quase tudo. Eu não andava vestida assim, andava com uma roupa comprida, com uma bilha às costas. Você teve essa imagem? Tive essa imagem. Depois ter uma imagem. Pronto, aí já é diferente, porque aí já é a ideia de ter havido uma reencarnação. Mas, já ter passado por lá. Eu vivi noutra época. Lá, sim, pronto. Porque a outra hipótese era uma pessoa ter acesso a essa informação, não é? Ela está lá, não sabe que do outro lado da rua... Hoje em dia também já não há qualquer dúvida cientificamente que uma pessoa pode ver a 1000 metros, ou a 10, ou 50, ou 100 km, já há muita gente, está provado cientificamente também, que é possível ver. Portanto, através do tal campo unificado de consciência e de informação, a nossa consciência consegue ir ver, ou apanhar, ou receber essa informação. Também já está provado cientificamente. Os americanos e os russos
tem feito muita prova, chamam remote viewing, ver remotamente. Já está completamente provado que há cá pessoas que têm mais, tem que ser entre pessoas ou com pessoas que acreditam, se estão pessoas que são muito contra, isso vai criar mais obstáculo a essa energia, mas tem havido muitos casos de pessoas que dizem, olha, concentre-se, vá tentar ver determinado sítio, veja o que é que você vai nesse sítio e descreva. E depois faz o desenho e acaba por se ver que os desenhos são muito próximos da realidade do que está lá e a pessoa nunca foi lá, nem sabia e apenas disseram, vá até aquele sítio. Portanto, isto tudo para nós percebermos que, de facto, a nossa capacidade de funcionarmos como seres espirituais tem que ser um bocado cultivada. Uma pessoa não se pode deixar agarrar nem ao passado, nem ao que nos disseram, nem aos que nos fizeram, e temos que estar criativamente a trabalhar sempre para desenvolver energias mais luminosas dentro de nós. Contemplar, ouvir uma música, escrever, ler, ajudar, passear, movimentar-se. Portanto, temos de estar sempre a trabalhar para que o tal movimento em espiral esteja vivo dentro de nós e estejamos a desabrochar os tais sentidos espirituais que nós vemos aqui. Um deles também é o ouvir e o outro é o cheirar. Por exemplo, as pessoas que têm às vezes os cheiros das rosas, a Santa Teresinha, não é? Que se dizia, as pessoas que tinham devoção a ela e que sentiam. O que é isso? São os tais aromas espirituais que uma pessoa pode sentir. O corpo espiritual tem essas capacidades. E, portanto, o ouvir, às vezes uma pessoa ouve uma espécie de zumbido. Não sei se já tiveram essa experiência, eu já tive muitas vezes. Certo? Uma espécie de zumbido é um sinal. Pronto, o órgão espiritual da audição está a funcionar. Isso é muito importante, às vezes, para nos avisar disto e daquilo. Sim. Para não falar de ouvir mesmo certo tipo de voz interior, que é o caso do Sócrates, que tinha o seu daimon interior, tinha o seu gênio, que ouvia. E o Antero de Quental, que trabalhou muito sempre a falar a importância de uma pessoa ouvir a voz da sua consciência, tentar ouvir esse do mais profundo de si mesmo. Como? Bem, não é. O Sócrates este, o outro. Era o Sócrates o outro. Este estragou muito do outro, coitado. Fatal. Terrível. Eles não devem ter consciência. Ora bem, mas qual era a pergunta que queria fazer? Diga lá. Não, de maneira nenhuma. Foi só quando estava a falar a propósito de Roma, aí entra a história, você podia ter visto o mapa, podia ter visto a planta, podia saber onde estava, saber aqui para a mas direita, como ela teve a tal imagem... Era só esse aspecto, quer dizer, aí podia ter visto, não é? Exato. Só vai fazer uma visita e sabe por Não, e até ter visto um filme. Nós, por exemplo, uma pessoa vê um filme qualquer no norte da África ou na Conchichina e aquilo entra cá para dentro e de repente uma pessoa tem uma série de sonhos fortíssimos com aquilo e pode pensar, isto eu realmente estive lá ou coisa, e pode ser do nosso inconsciente que vem aquelas imagens. Portanto, uma pessoa tem que saber discernir muito bem, e é por isso é que nós há bocado estávamos a falar aqui no tal grau, no tal santo grau, e o santo grau tem esse sentido de taça do coração, e taça onde converge a sabedoria, converge também o encontro de várias pessoas. E o Agostinho da Silva desenvolveu muito isto também. O Agostinho da Silva falava muito que nós tínhamos que converter a nós próprios primeiro. Tínhamos que converter o infiel, ou seja, aquele que se distrai muito e que está a pensar muito e que está a fazer violências ou aldrabices ou isto, aquilo, temos que tentar convertê-lo antes de tentarmos converter os outros. E segundo aspecto, este é mais da minha visão, o convergir, o conversar, o converter, converter é fazer fluir para o interior do mesmo vaso. E portanto, quando nós estamos, por exemplo, aqui agora, estamos todos a trabalhar numa tentativa de compreensão maior destes mistérios,
o mistério do conhecimento, o mistério da verdade, o mistério da alma, o mistério do espírito, o mistério de Deus, tudo isso. Nós estamos aqui todos a criar uma forma geométrica, estamos aqui a criar um cálice e estamos todos a tentar sintonizar com a verdade, com o conhecimento. Estamos todos com a nossa inteligência a tentar tocar mais na inteligência e receber mais da inteligência. E isso é o que o Cristo disse nessa frase famosa, que também é uma das outras muito importantes de ser meditada, que é: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós, ou no interior de vós, ou no meio, no interior, dentro, tudo isso. E o que é que isto significa? Significa que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para estudar um texto, ou para falar num certo assunto, e estão verdadeiramente nessa procura de verdade e de conhecimento, o Cristo torna-se presente. E o Cristo que é não só Jesus, mas sobretudo a própria verdade e a própria sabedoria e a própria inteligência cósmica que permeia todos os seres. E é isso que nós podemos comungar mais. Portanto, a ciência está a chegar lá. A ciência antigamente falava-se da alma mundi, que era o que os gregos e os romanos falavam. Havia uma alma mundi. O Plotino, que foi um dos grandes mestres, que depois vai influenciar o Dionísio e o Areopagita na construção dos anjos entre a humanidade e a divindade, existem vários níveis: anjos, arcanjos, tronos, dominações, virtudes, qualidades, tudo isso. O Plotino falava que havia realmente o uno, depois ele descia para o novo, que é o espírito, e depois então havia a anima mundi, a alma mundi, por onde toda a informação e toda a materialidade existe. Nós, nesta visão de congregação com a visão moderna, nós dizemos o quê? Dizemos que realmente existe este tal campo de informação que circula. Pronto, podemos chamar-lhe mais alma mundi, ou mais luz, ou mais... Mas não há dúvida que existe, e então nós temos esses sinais telepáticos, como ela tem essas coisas, todos nós temos. Portanto, as nossas mentes estão abertas a um grande oceano de mente, ou as nossas inteligências, ou as nossas consciências fazem parte de um grande oceano. Ainda que estejam separadas, individualizadas, nós podemos entrar dentro de outra pessoa, há certos casos disso, ou o pensamento de uma pessoa entrar noutra, mas, sobretudo, as nossas mentes estão aptas a receber a informação que circula pelo universo. É isso que às vezes faz com que vários cientistas ao mesmo tempo descubram a mesma coisa. Portanto, aquilo está a ser trabalhado, a energia está a funcionar nos invisíveis e de repente ela desce para um e desce logo para o outro. E isto é o facto que a ciência está a comprovar cada vez mais, e que a informação circula a uma velocidade também muito grande. Uma velocidade que se diz mesmo que é superior à da luz. Diz mesmo que é. E, portanto, isto tem efeitos de poder. Isto ainda não está trabalhado, mas isto pode fazer com que uma pessoa, neste momento, e eu interesso-me pela morte e pela arte de morrer, uma pessoa possa trabalhar já a própria morte. Ou seja, nós podemos, volta e meia, numa determinada oração ou numa determinada concentração, uma pessoa mandar uma energia para aquele momento. E quando nós estivermos nesse momento, esse momento já está trabalhado e nós já fizemos uma ligação maior com ele. Na medida em que, de facto, a velocidade é superior à da luz, ou seja, o passado, presente e futuro, cada vez mais está-se a perceber que é uma convenção dos nossos 5 sentidos. É por causa destes 5 sentidos que nós temos esta noção de tempo e espaço. E isto, nós vemos que metem as pessoas numa gruta
durante 3 dias, ao fim de um dia e meio, etc., a noção de tempo já desapareceu completamente. As pessoas já têm outra noção toda. Portanto, é tudo muito à base dos 5 sentidos. Não é? Portanto, nós temos que ter, então, estarmos mais abertos a esta ideia de que podemos sentir mais o passado e o passado mais remoto. Esse é o mais difícil, mas que os gregos procuravam muito e que pela contemplação das formas geométricas e das tais mandalas eles procuravam chegar à essência de si próprio e à essência do universo, ou mesmo ao momento primordial. Ou seja, isto prende-se um bocadinho com o que eu chamava anamnese, que é o conhecimento da memória mais antiga, uma pessoa ter noção de que já veio de Deus. Uma pessoa conseguir sentir. Há alguns seres, aqui na nossa tradição espiritual portuguesa, como o Anteto Quental, o Fernando Pessoa, o São João da Cruz e outros místicos, têm muita consciência que já estiveram em Deus e que agora sentem saudades desse mundo divino. Estão muitas vezes com saudades da divindade, ou do paraíso, ou disto e daquilo. Eu não sinto muito isso. Admiro isso e acho que estes tempos modernos têm-nos feito perder muito essa noção de conseguirmos ter uma saudade e ter uma consciência que já lá estive. O Fernando Pessoa tem dezenas de textos. Já estive, já conheci Deus, tem muitos textos em que ele afirma isso e ainda que ele por vezes possa estar a fazer apenas poesia, a frequência com que ele faz aquilo dá-nos a entender que ele tinha uma certa memória ainda de uma vida anterior a esta, ou um estado anterior a este. E isto também é um desafio, portanto, nós conseguir ter mais a noção das origens, como também dos destinos, ou do futuro, não é? Não estamos tão bloqueados aqui. Outro aspecto, talvez, que interessa também referir, ligado com a geometria sagrada, é o poder do som. O poder do som, sabe-se hoje em dia, que cria formas geométricas. Ou seja, o som, aliás, foi através do som que o Pitágoras conseguiu fazer muitas das suas descobertas numéricas e musicais a partir das distâncias, através de uma corda e de umas batidas. Ele conseguiu ver as várias notas e, portanto, as proporções de tons, etc. O que é que isto quer dizer? Que o som é uma vibração e que é uma vibração mais harmoniosa ou menos harmoniosa e que há músicas mais harmoniosas e outras menos harmoniosas. Ou seja, por exemplo, eu li essa informação, não tenho bem a experiência, é claro que eu ouço música e tento escolher a melhor, e tenho algumas listas muito boas, mas dizem, por exemplo, que as músicas do Debussy, as sonatas do Debussy, são das que estão mais baseadas na tal proporção de ouro, o tal número de ouro. Elas são feitas porque muitas delas são alta matemática que eles fizeram e, portanto, está ali uma coisa. A Quinta Sinfonia do Beethoven também dizem que é uma das que está mais baseada na tal proporção do número de ouro. E, portanto, quando nós estamos a ouvir isto, nós estamos a banhar o nosso corpo numa harmonia muito grande. Não é? Portanto, uma pessoa, volta e meia, seja para estar a ler, ou mesmo conseguir fechar os olhos e estar a ouvir essas músicas, há músicas realmente divinas. O Massenet tem aquela meditação de Té, T-H-A-I-S, conhecem? Também é uma música, realmente tem grandes harmonias e fazem a tal espiral de energia e muitas vezes estamos de olhos fechados, podemos realmente quase que ver a música em formas de cores, como já alguns clarividentes ao longo dos séculos viram, não é? Que a própria música tem formas e tem cores. Portanto, como as palavras, não é? Há palavras que são destrutivas, são palavras que ferem, que criam rasgões quase na nossa aura, na nossa alma, e há outras palavras que são curativas. Daí que houvesse aquela história de Orfeu, que com a sua lira e com a sua voz conseguia curar as pessoas ou fazer as próprias árvores exprimirem emoções
por essa osmose da música. Portanto, a música, aliás, nós sabemos que certos sons, por exemplo, este famoso som da tradição indiana, se uma pessoa repete isso, ele cria na areia de uma espécie de tela, cria formas circulares perfeitas, as tais mandalas. Portanto, e isso, se nós formos repetindo esses sons, estamos, no fundo, a criar um campo de forças harmonioso, quando há tantos berros, tantos barulhos, tantos ritmos. Portanto, nós devemos saber tomar mais consciência a partir do nosso eu. Eu hoje vou fazer agora 5 minutos, repetir o Om, ou podem dizer a palavra Amém, que é a mesma coisa, sobretudo na exalação final. Amém. Esse som é o som sagrado, som o Is, Jesus, aquela abreviatura que aparece em muitas igrejas, etc. O som Is é um som sagrado também, e outros. Portanto, as pessoas têm que, volta e meia, fazer um trabalho sobre si próprio para fortificarem o seu corpo espiritual e darem-lhe formas mais harmoniosas. Pronto, depois é claro que há muitas outras formas de encontrarmos geometria sagrada na natureza, nas próprias cursos das águas, nas próprias ondas, nos próprios ritmos. Tudo isso está cheio de formas que são, no fundo, proporções sagradas e que estão ali, e que, se uma pessoa contempla com mais calma ou ouve, por exemplo, o barulho das ondas, as ondas, no fundo, são ser vivos. Nós até temos aquela expressão interessante de morrer a onda na praia, não é? Diz aquela expressão que a onda morre. Está muito tempo a ouvir as ondas, acalma. Acalma bastante. Pronto, se o mar estiver muito violento, já dá outra energia, não é? Pronto, tudo isso. O vento, que muitas vezes faz os tais ciclones e as tais espirais, etc. Pronto, o vento que traz uma energia de renovação e de circulação de energia, etc. Pronto, tudo isso deve ser assumido como trabalhando dentro de nós e sendo também, não sendo uma coisa meramente mecânica, não. Muitas vezes estão espíritos da natureza ou estão anjos por trás de muitos desses fenómenos da natureza. É claro que geometricamente a forma considerada mais perfeita não é estes 5 sólidos platónicos, mas é o círculo. Ou a circunferência, ou o ovo, ou o oval, a esfera. Tudo isso são símbolos de que levaram as pessoas ao longo dos séculos a representar muitas vezes a divindade como determinados círculos, ou o círculo solar, e muitas vezes Jesus no meio, ou os nomes dos santos, etc. Portanto, é esta ideia de o círculo, no fundo, é uma forma perfeita e é uma forma que irradia facilmente. E, portanto, nós podemos... Eu trouxe até aqui uma imagem de uma tradição. Aqui está uma tradição pouco conhecida e hoje em dia muito mal vista no Ocidente, que é a tradição islâmica, mas que tem também grandes santos e grandes mestres ao longo dos séculos, seja mais dos Xias, dos da Pérsia, os que são muito atacados por estes terroristas, mas que, tanto nos sunitas como nos Xias, eles tiveram também grandes seres e grandes místicos que fizeram grandes trabalhos. E isto aqui nós temos Alá, o nome de Deus, e aqui temos os vários nomes de Deus. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é justo, os vários nomes de Deus, e eles então repetiam isto, repetiam, e depois volta e meia tentavam fechar os olhos e sentir mais esta presença no interior. É claro que no Ocidente também há outras. Eu trouxe aqui uma também, esta cristã, também bonita. Muito bonita. Isto é da tradição ortodoxa. A tradição ortodoxa também tem muito
a ideia da aura, muito Cristo em glória, tem muitas os ícones, tem os ícones que é o culto da geometria sagrada, das proporções e das formas. São lindos. Os dois? Também tem vários ícones, mas estes são muito lindos. Isto foi o irmão que trouxe de lá. Trouxe da Índia? Não, isto trouxe da... Olha, tenho a impressão que foi até da Croácia. Nem sei se foi o que eu sabia, que da Rússia. Mas é o mesmo estilo, é a mesma coisa. Pronto, aqui estão sempre certas formas geométricas. Tudo isto, se nós formos a fazer os traçados geométricos, realmente estão aqui os pontos de fuga, está aqui o número de ouro, estão essas proporções todas, e então aqui está, por exemplo, cá está o círculo perfeito que representa tanto o espírito como a irradiação espiritual dele, ou então o mundo espiritual, etc. Isto tem sempre vários níveis de leitura. Está a ver os gestos, os tais gestos com as mãos e com os dedos. Exatamente, tudo isto. Era assim. Isto era um gesto assim. Tem significado. Isto era um gesto dos oradores. Antes, os oradores grego-romanos eram um gesto de ensinar. Fazia-se assim, e depois passou para o cristianismo. Mas vem dessa tradição greco-romana. Quem desenvolveu muito isso foram também o Oriente, com os gestos. Por exemplo, este aqui representa geralmente o dedo grande, é o todo, ou a divindade, e este é a individualidade. Portanto, quando eles fazem isto, metem este dedo, estão a tentar eu estou a tentar ligar-me com o todo. Portanto, se nós formos para a acupuntura, este dedo é o meridiano dos pulmões e este é o dos intestinos. E, portanto, também em termos de circulação de energia, ao fazermos assim, estamos a estimular este meridiano. Portanto, tudo isto está ligado e é isto que é interessante neste século XXI. Nós temos muita informação, muita capacidade de não ficarmos limitados ao que nos disseram e temos que vivenciar por nós. Não nos basta as crenças antigas, mesmo que sejam muito verdadeiras e santas, nós temos que vivenciá-las e compreendê-las melhor. E é isso que hoje em dia é muito possível graças a este encontro das ciências do cérebro, as ciências da física moderna, o estudo das religiões, a etnografia. Tudo isto permite perceber que tudo está ligado, todas as religiões estão ligadas, todas elas têm fundo comuns e depois têm coisas que as diferenciam, muitas vezes por razões geográficas e históricas, mas que o princípio é um princípio realmente de autoconsciência espiritual e depois de ligação com os níveis espirituais, seja os anjos, seja a divindade. A divindade, que como nós sabemos, é adorada, é adorada por diversos nomes, por diversas formas. Uns veem mais como mulher, outros mais como homem, outros mais como absoluto, outros mais como não ser, outros mais como isto ou aquilo. Outros, em África, podem ver muito numa pedra, ou numa árvore, ou no coisa. E o Fernando Pessoa afirmou isso. Mais vale que o missionário, em vez de esteja às vezes a pôr tantas coisas complexas que ele não consegue perceber, que se lhe explique que, de facto, a divindade, que é a tal omnipresença e também o nível elevado de transcendência individual, mas que se pode manifestar conforme a fé de cada um. E isso é um princípio muito importante que está escrito no Bhagavad Gita, em que Krishna diz a Arjuna: conforme for a tua fé e a tua devoção, conforme for a imagem com que tu me adoras, eu manifesto-me a ti se tu verdadeiramente mereces. Ou seja, se uma pessoa é boa